Pedrão, boa noite, meu amigo. Primeiramente, é um prazer tê-lo aqui na nossa live aqui de toda terça-feira. Um cara da melhor qualidade, primeiro como pessoa, um grande amigo, mas profissional da mais renomada categoria. Nosso amigo de Elbe, nosso amigo de grandes jornadas aí desde 2017 aí que a gente está numa troca grande aí de ideias, de técnicas e assim por diante. Hoje a gente vai falar aqui, a nossa live, na verdade, é a abordagem das maxilas atróficas, né? Tanto em Portugal quanto no Brasil. Vamos contar um pouco. Você vai contar um pouquinho a sua história, se apresenta um pouquinho para quem não te conhece aqui da nossa live. E vamos começar dessa forma, porque se a gente falar só do seu currículo aqui, não vamos falar uma hora dele. Minimiza pra gente um pouquinho aí. Imagina, eu não sou assim tão velho, Bruno. Que isso? Não é velho, não, é muita capacidade. Não, em primeiro lugar, agradecer o convite amável, a honra de estar nesse seu canal e nessa live que se espera que vamos aprender muito consigo e com a sua vasta experiência. O meu currículo, muito resumidamente, eu sou médico dentista desde 1990, embora pareça mentira, sou muito jovem para isso, mas é verdade. E comecei na implantologia em 1992, pela mão de uma pessoa que aqui em Portugal toda a gente conhece, que é o professor Manuel Neves. Ele faz questão de dizer que não é professor, faz questão de dizer que é apenas doutor, porque é uma pessoa das mais modestas, tem uma personalidade enorme e uma modéstia maior do que a personalidade. Mas ele é um implantologista de mão cheia, ele é, como pessoa, como implantologista, como médico dentista, é fantástico. Por isso, para mim, é meu professor, porque foi das pessoas que mais mencionou de implantologia. Outra pessoa também importantíssima no meu percurso foi o professor Adolfo Embacher, foi e é um grande amigo e grande referência para mim, que foi quem quase que me pregou a partida, como nós temos aqui em Portugal, e vocês diriam fez a peça, porque eu, na verdade, eu inscrevi-me num curso para aprender implantologia lá no NATO, que é a clínica dele. E no segundo dia ele veio por trás de mim, eu estava a operar, a fazer cirurgia, e ele veio por trás e disse: eu estou com vergonha, porque você não era para estar aqui como aluno, você já sabe muito de implantologia, você não vai aprender nada. Nós estamos com falta de um professor e eu vou convidá-lo. Nesse momento você não é mais aluno, passa a ser nosso professor. E isso foi uma coisa que até hoje eu não consigo esquecer isso, nem que eu viva 100 anos. Portanto, aqui o meu grande abraço a ele, ao homem enorme que é, e ao professor também fantástico. Ele é uma pessoa com experiência vastíssima na implantologia, mais de 30 anos, talvez uns 30 mil implantes colocados, uma coisa brutal. E depois, como muitos outros, o Fabrício Vieira, também uma pessoa enorme, uma pessoa que sabe imenso, e muitos outros me têm ajudado aqui em Portugal, como muitos outros têm aprendido. De resto, todos os dias aprendo alguma coisa. Neste momento, enquanto esperava aqui pela sua chamada, estava ali a ver umas coisas que o Salomão Osteto, esse eu não conheço pessoalmente, mas tenho pena, também acho uma pessoa que também sabe muito. Sim. Eu estava a ver aqui umas coisinhas dele, umas dicasinhas que ele costuma postar também no Insta dele e fez agora também umas lives muito interessantes. Então eu acho que quem quer estar na implantologia, uma coisa tem que meter na cabeça: não pode descansar, não pode ficar a dormir. A implantologia, cada dia aparece uma dica, é um parafuso novo, é um multi-único que tem uma angulação diferente, é alguém que inventou mais uma coisa sobre o torque. E então, meus amigos, quem quiser dormir vai se dedicar a outra especialidade. Na implantologia a gente tem que estudar todos os dias. Com certeza, com certeza. E a gente, na verdade, quanto mais a gente estuda, mais a gente quer buscar novas oportunidades, novas coisas novas, assim, é muito legal essa parte. E é bonito ver você, igual você comentou, você está com 30 anos aí de odontologia, eu estou com 20 e poucos anos de odontologia, estou quase pegando também, mas, assim, é muita experiência que a gente pode trocar aqui. E, na verdade,
que acontece? Eu vou contar um pouquinho da história desse canal, dessas lives que a gente está fazendo, Pedro. Estou chamando, primeiramente, pessoas com abordagens diferentes, um pouco da nossa, né? Pessoas amigas, pessoas experientes. Né? A gente está tendo várias lives todas as terças-feiras, às 8 horas da noite. Então a gente tem chamado primeiro os amigos, colegas, vai ter um dia que vai chamar o Fabrício Vieira, e assim vai, pessoas capacitadas. Porque desde 2004, né, eu já venho trabalhando na parte de maxila atrófica, sempre me chamou muito a atenção a abordagem da maxila atrófica, né? E naquela época, vamos botar aí de 2000, 2004 até 2005, a abordagem ela era muito na parte de enxertias muito extensas, na verdade com grandes cirurgias, e depois esperava muito, o paciente sofria muito, e isso me chamava muita atenção e ficava sempre pensando, meu Deus, eu tenho que tentar solucionar isso de outra forma, uma forma mais rápida, uma forma que o paciente sofra menos, uma forma que a gente, até de valores, até de custo, um custo menor para o paciente. Né? E aí entrou na minha vida, procurando essas soluções, entrou a implantodontia zigomática, né? Que lá atrás, né, lá no início da implantodontia, da implantodontia zigomática, ela foi idealizada por Branemark em 1989, vamos dizer assim, fazendo primeiro a recuperação de pacientes que foram maxilectomizados, né, com tumores, né, que tiveram problemas graves em relação a isso, onde o zigoma ficou, e ele usava esses implantes mais longos, na verdade, para segurar próteses, para fechar palato e assim por diante. E aí foi com a evolução dos implantes zigomáticos, eles foram entrando para a implantodontia que a gente tem hoje, né? Então lá atrás, a implantodontia zigomática, ela tinha vários problemas, né? O implante ficar mal posicionado, várias intercorrências nos pacientes, no pós-operatório ruim, vários problemas sérios, né? Que o paciente passava com sinusite, com fístula oroantral, ou seja, problemas sérios mesmo, que passavam, mas muito do problema do planejamento, muito do problema, na verdade, lá atrás, que a gente não tinha muito estudo em relação ao zigomático, coisa que hoje a gente tem muito em relação a isso. Então eu fui crescendo nessa área e vendo tudo isso, né? Isso a gente está falando de 2005 para cá, então nós vamos falar de 16 anos já nessa brincadeira. E eu fui, cara, aperfeiçoando, e de 3 anos a 4 anos para cá, eu estou vendo a necessidade de eu criar, mostrar o meu método de trabalho. Na verdade, eu não sigo nenhum tipo de abordagem específica. Eu sigo uma abordagem própria, logicamente que a gente segue todos os parâmetros que tem na odontologia, na implantodontia zigomática. São vários colegas muito bons aí que lançaram várias técnicas, eu tento mesclar tudo em prol de uma prótese final bem feita, com pouco cantilever, com pouca distância vestíbulo-lingual, né, que é muito problema no zigomático, e finalização sempre com uma prótese, vamos dizer assim, protocolo. Então hoje, a minha filosofia hoje de trabalho, que eu me vi na hora de criar essa filosofia que eu estou te falando, né, que a gente criou o nome de filosofia zigomática 3D, que é um método nosso. Então, na verdade, a gente mostra desde o início do planejamento até a finalização protética as vantagens de você reabilitar um paciente com maxila atrófica sem necessidade de enxerto, né? Mas isso, logicamente, quando me perguntam assim, você é contra o enxerto? Eu falo, não sou contra o enxerto. Quando o enxerto é muito grande, quando a gente está trabalhando com uma maxila muito atrófica, ou seja, o paciente não tem praticamente osso nenhum, a gente tem outras possibilidades, não só o implante zigomático, como implantes pterigóideos, implantes transsinusais, implantes curtos, implantes angulados, implantes zigomáticos, ou seja, se esses implantes todos trabalharem juntos, botando o implante dentro do osso do paciente, né, tudo isso com planejamento prévio e tudo pautado na ciência,
a gente tem um tempo de trabalho menor, um custo menor para o paciente, um pós-operatório muito melhor, um risco de infecção e pós-operatório, ou seja, tudo é melhor para aquele paciente, entendeu? Por isso que, na verdade, quando me falam de implante zigomático hoje como a última opção na implantodontia de maxilas atróficas, eu falo, me mostra o caso primeiro. Me mostra o caso que eu quero ver. Às vezes é a primeira opção. Vai que esse paciente passou por N problemas de enxertia, ou seja, passou por 1, 2, 3 enxertos e não deu certo. Né? Você vai tentar um novo enxerto nesse paciente? Se você tem a possibilidade de fazer esse caso sem precisar fazer enxerto? Se a finalização protética vai ser uma finalização com protocolo, ou seja, um protocolo de resina, por que não usar desses outros implantes? Entendeu? Essa é a grande discussão que eu sempre faço, lógico, e ouço e escuto. Eu sou uma pessoa que faço enxerto, faço levantamento de seio, faço enxerto em bloco, mas quando é um caso que eu tenho muita certeza de que vai dar certo, muita certeza de que eu vou causar um pós-operatório mais tranquilo para o paciente, entendeu? É isso que eu vejo. Trabalho muito com a fibrina, ou seja, hoje a gente trabalha muito da mesma forma. Eu acho que a gente trabalha de uma maneira muito parecida nesse sentido de abordagem, mas hoje eu vejo a maxila atrófica, cara, sempre como um grande desafio, né, que todo mundo teve, tanto da maxila quanto da mandíbula, com pouco osso, de como abordar. E pensando numa abordagem para causar menos trauma para o paciente, né, para você reabilitar o paciente mais rápido, para você colocar um implante totalmente dentro de osso do paciente, né? É isso que eu tento sempre direcionar os meus casos, respeitando todo mundo e ouvindo o que cada um pode fazer. O que eu te falo é o seguinte, o que hoje, você com a sua experiência que você tem aí, né, como é que é a abordagem hoje feita, por colegas seus, até por você mesmo, numa maxila que está assim, muito atrófica, ou seja, o paciente usa uma dentadura há 30, 40 anos, né? Na hora que você pede uma tomografia computadorizada dele, aí você vê que você não tem osso nenhum ali, já está em base de nariz, ou seja, não tem nem, quase que não tem pilar canino. Como que você aborda ali esse paciente? Como que é hoje a filosofia, meio que a filosofia de Portugal em relação a isso? Então, eu acho que, obviamente, que eu não posso falar por todos os colegas. Em Portugal há gente que bebeu de várias fontes, que fez a sua formação pós-graduada na Espanha, na França, no Brasil, e terão abordagens diferentes. Eu diria que enquanto houver hipótese, tal como tu disseste, da gente conseguir salvar a situação desse paciente sem enxerto ilíaco, sem enxerto em bloco, eu sou muito fã da elevação de seio. Talvez me faça mais elevação de seio do que a média dos colegas que estão na reabilitação. No entanto, estou perfeitamente ciente de que quando tu fazes uma elevação de seio, tu não tens osso. Tu tens gelatina ali dentro. Durante muito tempo tu vais ter gelatina. Uhum. Se eu fizer uma elevação e eu conseguir uma boa ancoragem na primeira cirurgia, muito bem. Mesmo assim, eu sou apologista de que uma elevação de seio, no mínimo, eu espero 9 meses para moldar. E realmente, 9 meses. Bom, eu dizia que em Portugal, os primeiros implantes zigomáticos que vieram como uma moda, eu penso que, em primeiro lugar, houve muita gente que não estava capacitada para os colocar. E achavam que o implante zigomático era só um implante um bocadinho mais comprido e que a gente punha ali mais em cima. E eu vi muita gente que me pareceu, quem sou eu, não sou o juiz universal, mas percebi que muitos colegas não estavam tão capacitados para pôr implantes zigomáticos, mas arriscavam. E eu acho que o zigomático não se pode arriscar. Se nós temos, tal como o implante normal, eu não aconselho ninguém a arriscar no unitário. Se tu tens boa formação, uma boa base teórica, estás bom estudo teórico e um bom hands-on e uma boa prática, ótimo, podes fazer 1000 implantes. Mas o zigomático é mais tricky, como dizem os americanos, não é? O zigomático, existe uma formação, eu penso que antes de fazer zigomático já deveria ter colocado um
monte de implantes convencionais. E talvez por isso, porque o implante zigomático surgiu antes do tempo aqui, ou seja, antes das pessoas estarem capacitadas para o colocar, tivemos bastantes problemas com os zigomáticos e foi muito abandonado. Neste momento o implante zigomático convencional aqui não é muito bem visto. Então acho que realmente tem que haver uma revolução no zigomático e muita divulgação. Tem que haver formação. Porque a maior parte do dentista que diz eu ponho implantes há 5 anos, ou há 6, ou há 7, mas não está capacitado para colocar um zigomático, ou um pterigoide, ou para fazer uma elevação do seio só porque sim. Tem que primeiro fazer formação específica para isso. Não. Isso é muito importante. Não tenha dúvida, porque o que acontece? Isso que você relatou é sensacional, porque aconteceu isso em Portugal, né, na parte do zigomático, e no Brasil também. Ou seja, muitos colegas fazendo zigomático lá atrás, e na verdade fazendo sem a devida, vamos dizer assim, capacidade mesmo, né, a palavra seria essa, para colocar o implante zigomático. Logicamente que também ocorreu uma evolução do implante zigomático, né, no decorrer do tempo, né? E não só do implante zigomático, como também da técnica. Porque hoje a gente tenta ao máximo preservar a membrana do seio maxilar, tentar ao máximo, se for possível, não passar dentro do seio maxilar, que o maior problema que o implante zigomático pode causar é uma sinusite crônica naquele paciente e tal, que mesmo causando essa sinusite crônica, antigamente se deixava o paciente com essa sinusite crônica. Hoje a gente tem resolver essa sinusite crônica, entendeu? Então, assim, exatamente, tem várias maneiras de como resolver, e então acho que hoje a gente conhece muito mais os problemas que pode ocasionar, então a gente tenta fazer uma abordagem para que esses problemas não sejam plausíveis ou possíveis, né, na abordagem cirúrgica, e a evolução também do implante. O implante hoje, antigamente era um implante totalmente maquinado, hoje é um implante com tratamento, entendeu? Então, hoje a inserção do implante ele é muito mais fácil do que era. A abordagem, desde a incisão, antigamente se fazia um descolamento total de maxila, ou seja, hoje na nossa filosofia, né, que a gente segue, a gente faz um lado, depois faz o outro lado, né, com muito mais tranquilidade. É um pós-operatório, vou ser muito honesto com você, muito tranquilo. A gente hoje trabalha 90% dos nossos casos, hoje, com sedação em consultório. Tá? A gente chama o anestesista e faz a abordagem do paciente numa cirurgia, como se fosse, por exemplo, às vezes eu chamo o paciente para fazer uma sedação, para fazer um levantamento de seio, um paciente ansioso, um paciente, né? Mas no implante zigomático já é certo que eu vou chamar a pessoa para fazer a sedação, tá? Mas é uma sedação como uma outra qualquer, entendeu? Porque o paciente tem que ficar quietinho ali para a gente conseguir botar o implante numa boa posição. Então hoje, quando a gente fala de implante zigomático, cara, a gente está muito, muito tranquilo em relação a como abordar, como realizar. Intercorrências tem? Tem. Como no implante normal também tem. E você tem que saber solucionar esses problemas. Por isso que eu me vi muito em mostrar, em tentar... na verdade, a nossa filosofia, né, da zigomática 3D é simplificar, né, a implantodontia zigomática. A gente que está entrando num projeto agora junto, né, desses cursos aí que vão acontecer, se Deus quiser, muitos aí para frente, os colegas vão ter muita coisa boa acontecendo aí com a gente aí junto, e muita coisa aí através da Ethos Health Education também, com o Marcos e com toda a equipe aí. Eu também entrei de cabeça nesse projeto, você também está entrando, o Otávio está entrando, e tem muita gente boa entrando aí. Eu acho que vai ter muita coisa boa para a gente aí, para a gente trocar ideia e botar para frente, né? Vai ter curso muito bom aí, vai ter uma evolução muito grande para nós que estamos dentro e para quem conosco quiser aprofundar o conhecimento. Não, com certeza, não tenho dúvida disso. Outra coisa, hoje aí em Portugal, no caso, se faz muita enxertia óssea ou não? Como é que é? Ô Bruno, eu diria que graças a Deus não. Porque a enxertia óssea, eu acho que a enxertia óssea que eu aceito que não é
problemática, digamos assim, falo de uma elevação do seio ou uma enxertia para aumentar uma espessura óssea. Agora, enxerto em bloco para ganhar osso em altura, enfim, tirando casos pontuais, uma mandíbula atrófica posterior, que a gente faz uma técnica de sanduíche para ganhar ali uns 3 ou 4 milímetros, tudo bem. Agora, aqueles devaneios, diria eu, de fazer enxerto de ilíaco, enxerto de calota craniana, eu acho que temos que pesar. Enfim, do ponto de vista científico, é muito bonito fazer isso, do ponto de vista de investigação. Mas do ponto de vista do dia-a-dia do paciente, um paciente para ganhar dentes fixos vai ficar com cefaleias para o resto da vida, vai ficar com claudicação para o resto da vida, com dor no osso ilíaco para o resto da vida, para ganhar dentes fixos. Eu não sei, eu não tenho prótese, mas eu acho que eu preferia continuar com prótese removível do que eu ficar manco. Mas isso sou eu. Agora, que tudo tem evoluído muito, sim. Enquanto não conseguirem, por exemplo, criar osso, enfim, em banco de dados, em banco de osso, ir buscar osso heterólogo, ir buscar osso ao ilíaco, à calota, ou onde for, e com as complicações que isso tem dado, eu sinceramente não sou nada fã. Já estudei muito sobre isso, não tenho muita experiência, porque também acho que é uma coisa ainda muito agressiva para o paciente. Num caso normal, do dia-a-dia, que se faz nos consultórios ou nas clínicas, nós estamos a falar de uma pessoa que teve uma hemimanectomia por cancro ou por acidente, por trauma, não é? Uhum. O paciente dentado normal, entre aspas, normalmente não se pensa nesse tipo de enxerto. Poder-se a pensar em fazer aumentar um pouco a espessura, frequentissimamente faz elevação de seio, de resto, essas coisas que implicam muita anestesia geral, internamento. Portugal não tem também poder de compra para isso, e 99% do paciente não pede isso, não exige isso, não quer esse sofrimento para a vida dele. Perfeito. Ele vai ganhar. Perfeito. Por isso, o dia-a-dia, uma coisa é o sonho, o dia-a-dia, o que realmente se faz, que eu faço diariamente, eu, o Otávio, pessoas que jogam na nossa liga, será elevação de seio, o approach palatino, um implante transsinusal, mais do que obviamente poderemos aí fazer elevação e preenchimento. Agora, ir fazer colheitas noutras zonas e fazer os enxertos em bloco, nós aqui temos uma limitação que vocês não têm. Vocês aí conseguem usar osso humano de banco. Aqui não, aqui é muito complicado termos acesso ao osso humano. E, portanto, com ossos heterólogos, nem pensar nisso, não é? Não, nem pensar. Não temos... Nem pensar. Mas você falou tudo aí agora. É legal que a gente converge na mesma opinião, né? Porque você pensa bem, um paciente que chegou aí, né, para você ou chega para mim aqui e ele está usando uma dentadura. E aí, olha, qual é a possibilidade de eu fazer implante e ter uma prótese fixa? Aí você vai oferecer para ele dele fazer enxertia extrabucal ou enxertia bucal muito grande, com uma chance muito grande desse enxerto dar errado, porque vai precisar de muita nutrição, estabilidade, uma chance da decência de sutura, infeccionar aquilo tudo, um pós-operatório horrível, o paciente vai sofrer pra caramba, muitas das vezes você não consegue fazer nem em âmbito ambulatorial, nem no seu consultório, tem que fazer no hospital, e esse paciente, o pior que eu vejo é o seguinte, não sei se tem muita essa exigência aí em Portugal, mas aqui no Brasil, o paciente não fica sem usar nenhum tipo de prótese provisória. Mesmo na pandemia com máscara. Né? Ajudou um pouquinho, mas ninguém fica sem prótese. Imagina virar para o paciente e falar, olha, você vai ficar 4 meses, 5 meses sem usar nada. Que isso? Entendeu? Então,
O que eu falo é o seguinte, nessa nossa filosofia que a gente está tentando lançar e mostrar e simplificar a abordagem da maxila atrófica, usando esses implantes que eu chamo de implantes diferentes, juntamente com implantes zigomáticos, né? Que a filosofia zigomática 3D, ela é isso, tá? Basicamente, ela é você usar os implantes diferentes, os implantes angulados, curtos, transsinusais, e implantes pterigóides, zigomáticos, em prol, né, de você não necessitar fazer enxerto em maxila, né, e muitas das vezes, até você que relatou agora aí, fazer um palato approach, fazer uma subinstrumentação, e você consegue muitas das vezes fazer até carga imediata, entendeu? Nesse paciente, onde ele sai da sua clínica ou 2, 3 dias depois volta para você instalar um provisório nele, né? Fixo. Ele sai da dentadura e vai para uma prótese fixa em 2, 3 dias, entendeu? Mesmo que seja num provisório. Daqui a 4 meses ele vai fazer o trabalho definitivo dele. É o nosso protocolo. Então, eu não vejo hoje mais espaço dentro da implantodontia, dentro da cirurgia na nossa área odontológica, fazer enxertos gigantes de aumento vertical, aumento horizontal, ou seja, por uma finalização protética igual ou muito parecido do que seria se você usasse esses implantes diferentes. Entendeu? Então, eu queria que me explicassem, me provassem, olha, o que você está fazendo é muito pior do que isso. Ou seja, eu quero o bem do paciente. Eu acredito que todos nós queremos o bem do paciente. E o que é o bem do paciente? É menos dor, menos risco de infecção pós-operatória, menos edema pós-operatório, né? Menos risco de ter parestesia. Ou seja, a gente fazendo isso, que eu estou comentando dessa maneira, a gente diminui muito esse risco, né? E eu vejo o seguinte, como é que está a exigência aí do paciente em Portugal em relação aos dentes, em relação a tempo de reabilitação? Aqui no Brasil, todo mundo quer que você coloque o dente em 2 meses. Ah, eu pago à vista. Pode ficar assim, não tem jeito. Se você está fazendo um enxerto, tem que esperar. Não é isso? Aqui tem um problema muito grande, que é a publicidade. Porque as pessoas veem na televisão que o doutor fulano pôs dentes em 24 horas. Só que você sabe como é a televisão, não é? A televisão não mostra tudo. Quando o caso corre mal, eles não mostram. Quando corre bem, aliás, eles já selecionam um caso que sabem que à partida vai correr bem. Eles não vão pegar aquele indivíduo que tem 5 milímetros de osso, bastante esponjoso, e vão pôr esse para carga imediata. Não, eles vão escolher um que parece espetacular, com uma regularização, porque tinha um sorriso gengival, que é sempre mais espetacular, transformar um sorriso gengival com dentes muito feios, depois pôr uma prótese. Eu tinha um professor já há 30 anos atrás na faculdade que dizia: as próteses acrílicas são todas bonitas. Realmente toda a prótese acrílica sai bonitinha. O dente é de estoque, sai ali direitinho, não tem como ficar feio. E realmente na televisão fica bonito. E obviamente que esses programas de televisão e os colegas que neles participam querem dar uma imagem bonita. Não mostram as horas de laboratório, não mostram quando incha, não mostram quando dá edema, não mostram quando dá aquele derrame que ficou a cara manchada. Isso eles não mostram. Aí o paciente chega ao consultório e quer os dentes para ontem. E normalmente há aqui umas alturas críticas do ano. Como é o Natal, não é? Esse ano não, porque o Natal teve Covid e não podia visitar muito a família, mas normalmente o paciente aparece ali no começo de dezembro ou no final de novembro e diz: doutor, eu quero pôr dentes. E a gente começa, põe o implante, vai fazendo tudo e uma semana antes do Natal ele pergunta: eu vou ter dentes no dia de Natal? Não vou, porque os meus filhos vêm visitar e eu quero ter dentes. Não é assim. Qual o Natal que você está falando? De qual Natal que você está falando? Você tem vários, você não vai morrer agora, você tem vários natais, né? Normalmente você tem minha resposta: para esse Natal você não vai ter. Mas depois vai ter muitos natais com dente bonito. Agora, se eu puser o carro à frente dos bois, como se diz aqui, e se eu puser os dentes antes do tempo, então você tem implantes nesse Natal, tem dentes nesse Natal, mas não vai ter nos outros. Porque depois vai dar problema e eu vou ter que tirar tudo. É isso aí. E essa já é uma resposta de quem tem 30
se eu tiver um bom torque inicial, se eu tiver um travamento fantástico e eu tiver carga imediata, obviamente que eu coloco carga imediata, esclarecendo sempre o paciente de que terá que ter cuidados, porque o paciente aqui é muito teimoso e é muito facilitador. A gente põe uma carga imediata e diz, você tem os dentes bonitinhos, mas não pode comer ainda. Nesse mesmo dia, meu filho, é certinho que ele vai comer costeleta, ele vai fazer a experiência, porque ele viu na televisão que não sei quem punha dentes e já comia maçã. Meu filho, televisão é uma coisa, aqui é outra. Mas aqui, não sei se é a mesma empresa, aqui no Brasil tinha também isso, a pessoa colocava a carga imediata e a propaganda era comer uma maçã, né? E a gente não sabe depois como é que ficavam esses implantes, né? A gente não sabe como é que ficava, mas a propaganda era essa. Bruno, tem uma coisa que eu digo muito, aprendi também com um brasileiro, que é o Gilson, que toda a gente tem muita inveja da cerveja que eu bebo, mas amanhã, quando eu tiver com ressaca, ninguém vai ter inveja. E isso é a mesma história. É muito bonitinho quando a gente faz as coisas e está a filmar. Quando desliga a câmera, começam os problemas. Isso eles não mostram nunca. No meu consultório eu mostro, também outra expressão aí vossa, que é eu bato a cobra e mostro o pau. Eu também mostro o que corre mal. E aviso o paciente, você tem dente, mas você não pode comer isso, não pode comer aquilo. Você vai ficar uns dias que só vai comer... doutor, mas agora os dentes são fixos, eu posso comer. Não, agora é que não posso. Eu dou muito exemplo. Se você partir uma perna, vão pôr uma tala, vão pôr um gesso. Você vai jogar futebol nesse dia? Não vai. Puseram o gesso só para você poder andar de cadeira de rodas. Então, a mesma história. Você tem os dentes fixos aí, imagine que você tem uma perna partida. Vai ter um tempo de recuperação, vai ter uma fisioterapia e depois você vai jogar futebol. O paciente tem que entender isso, mas o paciente normal não entende e muitas vezes não cumpre aquilo que a gente preconiza. Portanto, a gente tem que segurar um pouco. Gosto muito de fazer carga imediata? Sim. Quando é possível. Nunca prometo a carga imediata. Prometo que, se for possível, vai ter. É óbvio que com o enxerto não adianta prometer. Se eu for fazer um enxerto grande, não tem carga imediata, não tem acordo. Pronto. Não tem. Daí, eu acho que a gente tem que ter todas as ferramentas à mão. Porque às vezes o colega diz-me, eu não vou fazer implante de pterigoide. Não vou fazer porque eu não quero, porque isso, porque aquilo. Eu não faço implante de pterigoide porque eu quero fazê-lo. Eu faço implante de pterigoide porque eu preciso, não é? Lógico. Eu até planeei um All-on-4 clássico, com as inclinaçõezinhas, com tudo mais. E de repente eu chego lá e afinal o osso era bem pior do que aquilo que parecia nos exames radiográficos. Sim. Aí eu fico... Não, então, isso que eu falo. Eu salvo a situação com pterigoide, ou eu salvo a situação com uma subfresagem. Isso. A gente tem que ter todas as ferramentas na mão, das quais o implante de pterigoide é uma. Há um ditado que diz que quem só tem um martelo na mão, tudo na vida parece prego. Aí de repente aparece um parafuso, vai fazer o quê? Vai martelar o parafuso, não vai dar certo. Eu tenho que ter todas as ferramentas na minha mão, o prego, o parafuso, o rabite e o camarão. Aí, e tem que ter o martelo, e tem que ter o alicate, e tem que ter tudo. Eu não vou usar alicate em 5 cirurgias, mas eu vou usar na 6ª, quando for necessário. Eu não ponho implantes por prazer. Eu tenho prazer em pôr implantes, mas eu ponho implantes os que fazem falta ao meu paciente, e não aqueles que eu quereria pôr ali. Sim, sem dúvida. Tem que saber todas as hipóteses. Não, sem Tem que dúvida. estar habilitado para colocar o implante inclinado. De repente eu digo assim, mas eu tenho que fazer aqui um transsinusal. Então, se eu tenho que fazer um transsinusal, eu tenho que saber levantar o seio, tenho que saber levantar a membrana e tenho que saber pôr ali o enxerto. Há poucos dias estava uma live aí de um colega e teve alguém que estava na assistência e disse, ótimo, eu nunca mais vou ter osso de enxerto, eu nunca mais vou gastar dinheiro em osso de enxerto. Não pode. Eu tenho que ter o osso de enxerto. Lógico. Eu não ia fazer limpação do seio, mas de repente eu preciso pôr um pouquinho de osso ali. A gente tem que ter
Lógico. E faz uma coisa um pouco diferente do que estava a contar para o bem do paciente. O importante é que o paciente sofra o mínimo possível, se possível gaste pouco. Nós temos pela frente uma recessão económica que se avizinha. Nós temos a certeza que com esta desaceleração da economia que houve por causa deste bendito vírus, Portugal e o Brasil nisso são muito parecidos. Está oscilando a internet muito do Pedro. A economia portuguesa não é Miami. Nós não temos estrelas de Hollywood no nosso consultório, por norma. E o nosso paciente, se puder fazer a reabilitação por um preço, não vai pagar o dobro ou o triplo desse preço. Então, se nós conseguimos fazer uma reabilitação mais simples, mais rápida, com menos dor, com menos edema e com menos complicação, eu acho que isso que nos vai procurar por isso. Não tenha dúvida disso. Assim, o que acontece? Eu perdi o Bruno. Mas, Pedro, voltando ao que a gente estava comentando, né, sobre a exigência do paciente, né, só para a gente dar continuidade ao que a gente estava falando, a gente está falando disso. Que o paciente hoje não aceita mais ficar sem a prótese, não aceita mais ficar sem dentadura, passar por uma enxertia muito grande. E de onde vem hoje a nossa filosofia, né, de tentar fazer reabilitação de maxilas atróficas sem necessidade de enxerto. E aí, a gente estava falando muito de carga imediata, de que o paciente, né, nesse tipo de abordagem que a gente faz muita carga imediata. E o grande problema que a gente encontra hoje é a colaboração do paciente, né? É o paciente seguir o que a gente manda ele fazer, ou seja, comer comida líquida e pastosa fria, não comer nada duro e tal. E o paciente não segue. A gente fala, olha, durante 3, 4 meses você não vai comer nada duro, por favor, não sei o quê. E a gente tem problemas seríssimos, porque muitos deles comem, né? E a gente tem problemas nos implantes por causa do paciente que não segue o que a gente pede para fazer. Né? Então a gente estava comentando sobre isso. Eu passo isso aqui também. Eu uso a mesma analogia que você usou um tempo atrás, onde você falou assim, e eu concordo com essa analogia. Eu falo o seguinte: é a mesma coisa que você quebrou sua perna, colocou um pino na sua perna, aí o médico colocou aquela sua bota. Aí você vai pegar, colocou a bota agora, você tira a bota e sai correndo. O que vai acontecer? Sua perna vai quebrar de novo, você vai perder esse pino. É a mesma coisa na prótese sobre o dente. Você colocou o implante agora, a prótese está presa no dente provisoriamente, é uma carga imediata, é um provisório. E aí então o que você vai ter que fazer? Comer coisa molinha. Se comer coisa dura, vai quebrar o pino, vai perder o pino igual perderia da perna. Tem que esperar o período de cicatrização óssea, de consolidação, de ósseo-integração. Esse mesmo problema que você enfrenta hoje aí com o paciente, não é porque é português, o brasileiro também é a mesma coisa, entendeu? E tem esse problema aí que a gente estava relatando, dessas clínicas que passam muito em televisão, falando, na verdade, mentiras, né? Contando só, na verdade, as alegrias, não mostram os problemas que podem dar aquilo ali, né? Da carga imediata. Coloque o seu dente, bote o implante hoje e saia com dente, prometendo carga imediata em 100% dos casos. A gente sabe que não dá para prometer, dá para você fazer uma cirurgia onde você vai planejar e vai fazer tudo para que aconteça a carga imediata, né? Você vai subinstrumentar, você vai usar um implante de uma rosca potente, você vai usar um implante cônico, você vai ter uma série de coisas, você vai laminar aquele osso, né? Você tem várias maneiras de fazer com que o implante trave melhor no osso para conseguir uma carga imediata, mas mesmo você usando às vezes todos os artifícios e a sua vasta experiência numa cirurgia, às vezes você não consegue dar uma carga imediata, né? Porque o implante não travou. Porque o osso daquele paciente, hoje não existe um exame que mesmo você olhando na radiografia, olha, tá bem cortical, tá legal, mas na hora que você vai perfurar, né, na hora que você vai fazer a instrumentação cirúrgica, o osso está um isopor, né, tá bem mole, ou seja, você não consegue, mas não é culpa sua, né? Isso acontece com você, acontece comigo, né, acontece com todo mundo que faz muito implante. Então, na verdade, essas clínicas que aparecem muito na televisão, concordo com você,
não mostram realmente o que acontece, né? E a gente tem uma felicidade, né? Eu sempre, todos meus alunos, todo mundo que já teve aula comigo, ou que já foi meu assistente, ou que trabalha comigo, ou amigo mesmo, ou a gente aqui bate muito papo, eu sempre falo o que acontece comigo. A experiência clínica ela é importantíssima, né? A gente que é professor, eu já tive um caso, não vou falar o nome porque nem vem ao caso, mas eu tinha uma idolatria numa pessoa onde eu fiz o meu mestrado, aonde eu achava aquela pessoa o máximo. E ele falava e tal, não sei o quê. Quando a pessoa desceu para operar, eu falei, meu Deus do céu, os colegas meus de mestrado aqui que são mais velhos operam mais do que ele. Ou seja, essa pessoa tinha especialização, mestrado, doutorado, ou seja, tem que ter isso? Tem que ter também. Mas você tem que ter experiência clínica. Você tem que saber botar a mão no caso e resolver, né? Então a gente tem que ter isso. Então isso eu tenho muito, né? E isso aí me trouxe muita coisa boa para a parte didática dos meus alunos, entendeu? Aonde eu mostro para eles sempre na verdade, lógico, existe um protocolo de tudo, como tudo na vida tem que ter um protocolo, mas existe um pulo do gato, existe uma dica importante, e a gente sempre dá essas dicas. Por quê? Porque a gente tem muita casuística, a gente já fez muitos casos e já passamos por vários problemas que naquele momento a gente teve que resolver de uma forma ou de outra, igual você relatou, de usar de um implante pterigóide em certos casos. Às vezes você tinha programado de fazer um Alonfor, o implante não travou muito bem, o implante, ou seja, não estava da maneira que você tinha planejado, né? Clinicamente falando, porque às vezes o que você planeja virtualmente não é a mesma coisa clinicamente, você já passou por isso, eu já passei também. Então, às vezes, você tem que fazer de um artifício de uma outra coisa, né, naquele momento. Às vezes, levar um seio, colocar um implante transsinusal, ou seja, tem que ter a aparatologia toda do material também junto com você, né? Isso é importantíssimo, né? Então, é legal, muito bom falar com você, assim, muito legal. A gente fica aqui 2, 3 horas falando, é uma coisa assim sensacional. Você é um cara bom. Eu vou, se Deus quiser, eu tô para ir em junho. Tá tudo certo já praticamente, só basta abrir a fronteira, que era um curso que a gente tinha dado ano passado, um curso só de zigomático aí, né? No Porto, a gente ia dar um curso aí no Porto. Eu vou estar contigo esse dia, vou lá assistir. Não, vamos lá sim, vamos encontrar com certeza. E agora também tem vários projetos juntos aí com a gente, né? Pra gente botar muita coisa para acontecer aí pra frente. Então, em junho, se Deus quiser e a pandemia permitir aí, eu e Morgana, minha esposa, que é protesista, também dá o curso junto comigo. A gente vai estar aí, eu e Morgana, na verdade, que dá o curso junto comigo na parte de prótese. A gente vai estar em junho, aí, se Deus quiser, em Portugal, para dar esse curso aí. E também tem uma reunião também da Ethos, Health Education. Vamos ver se a gente bota nós, professores, juntos ali, para a gente fazer também um ao vivo ali, conversar, os novos planejamentos futuros aí, eu, você e Otávio, tá? Isso é um prazer. Com certeza. Né? Então, estamos aguardando aqui que a coisa aconteça da melhor maneira possível. Te agradecer muito, cara, o seu tempo no meio de um carnaval aqui com a gente. Carnaval, Bruno, esse carnaval foi o carnaval mais xoxo da minha vida. E olha, foi um prazer, como é sempre, estar contigo. Só tenho pena de a gente não passar tempo junto no carnaval mesmo. É verdade, é verdade. Deixa eu dizer uma coisa, Bruno. Eu estou com o fone aqui porque, mais uma vez, eu não te estou ouvindo pelo Insta. Tá. Então, eu pus o fone e estou a ouvir o teu som pelo Meet. Tá bom. E sem problema, porque eu ouço-te e tu ouves-me a mim pelo Instagram. Tá ótimo. E aí não dá interferência porque eu estou com o fone. Não, tá ótimo. Maravilha, maravilha. Então, te agradecer pelo aceite do convite. Estamos juntos. Que os projetos que a gente tem pela frente aí, tanto de Brasil quanto de Europa, aí com você, Otávio, toda a equipe aí da Ethos Health Education aí também na Europa, que a gente tenha muita felicidade, a amizade é para sempre, e que os projetos também a gente consiga unir tudo junto aí. Tá bom, cara? Prazerão falar com você. Bruno, o prazer foi meu, e se Deus quiser, realmente a gente vai estar junto breve em muito
assim que o Covid deixa a gente viajar. Então, desde o curso do básico, daquela pessoa que vai fazer as primeiras implantações aí na clínica, Isso. até aos mais avançados que vão fazer o zigomático e elevação de seio, a gente vai começar a tocar para a frente. Eu e o Otávio estamos muito entusiasmados com isso também e continuar essa parceria que já tem começado, que a gente já se conhece há tanto tempo e tem tudo corrido tão bem, vai correr melhor ainda agora. Que a gente está a planear com mais tempo. Com certeza, é um prazer falar com você. Foi muito engrandecedor o seu relato aqui pra gente. Eu sempre te ouvi, uma pessoa que tem um tempo clínico aí sensacional, experiente, cara humilde, da melhor qualidade. Parabéns mesmo, cara. Muito obrigado aí por estar com a gente. Obrigado, Brunão. Aquele abraço. Um abraço. A felicidade está junto em breve. Tá bom, com certeza. Um abração.